E aí galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Desplanilhando. Eu sou o Rafael e a aula de hoje é para te ensinar a trabalhar com uma fórmula que substitui o PROC-V. PROC-V, como a gente sabe, tem algumas limitações, existem vários hacks que a gente usa, várias manhas que a gente aprendeu com o tempo para fazer com que ele funcione de uma outra forma que atenda melhor a nossa necessidade, mas ainda assim o PROC-V não é tão flexível. E existe uma fórmula que faz tudo ganhar uma forma diferente. E essa fórmula é a fórmula índice. Unindo ela a uma outra fórmula chamada CORRESP, você tem um monstro em mãos. Ela faz muito mais coisas que a PROC-V faz, ela chega em lugares que o PROC-V não chega, e a superior a ela somente a PROC-X, mas a PROC-X não é disponível para todas as versões do Excel, só é disponível para as mais recentes. Então, se você não tem o PROC-X aí no seu Excel, a índice CORRESP é o que chega mais próximo dessa fórmula. E como ela funciona? Antes eu quero mostrar onde ela está. E ela fica aqui em fórmulas, pesquisa e referência. Se você rolar a sua barra de rolagem lá para baixo, ela está aqui na meiuca. Índice. E olha o que o Excel fala para a gente. Retorna o valor ou a referência da célula na interseção de uma linha e coluna específica, em um dado intervalo. Ou seja, você não entendeu nada. Essas explicações aqui do Excel são bananadas, é difícil entender. Mas eu queria mesmo mostrar a localização para vocês. Ela também é uma fórmula de pesquisa e referência, assim como a Desloc, assim como a PROC-X, o PROC-V, o PROC-H, e ela fica nessa bibliotequinha aqui. E o trabalho dela funciona o seguinte, vou abrir aqui, igual, índice tem acento, então coloque sempre o acento antes, senão ela não vai ser chamada, abrir com tecla Tab, e ela tem duas possibilidades de argumentos. O primeiro é matriz, número de linha e número de coluna, e o segundo é referência, número de linha, número de coluna e número de área. A gente vai usar a primeira porque ela é a mais comum e é a que mais faz sentido nessa conexão de pesquisa e referência parecida com o PROC-V. Se você bem lembra, o PROC-V, o primeiro argumento dele é o valor procurado. Aqui na índice não. Aqui na índice o primeiro argumento é a matriz. E se você bem lembra, no PROC-V a matriz é o segundo argumento. Então qual que é a matriz que eu tenho que selecionar aqui nesse caso? Eu tenho uma tabelinha aqui, eu vou usar ela como exemplo só para você pegar a ideia da fórmula. A matriz é todo o intervalo. Isso não muda, isso é igual ao PROC-V. Quando fala de matriz, é todo o nosso intervalo. Ponto e vírgula. Agora a coisa começa a ganhar um outro sentido, porque aqui na índice você só tem pesquisas exatas, ou seja, não é uma correspondência aproximada, todas são exatas, e você tem outros dois argumentos, número de linha e número de coluna. E no PROC-V você só tem o número da coluna, porque o seu valor procurado basicamente é o seu número de linha. Então aqui você precisa declarar para o Excel o seguinte, quantas linhas a fórmula índice tem que se movimentar dentro dessa matriz para chegar na linha que tem o resultado que você deseja. Então vamos colocar um ponto aqui. Eu quero alcançar esse valor de 30, ok? Quero o valor de 30. Então quantas linhas eu preciso descer para chegar nesse valor de 30? Vamos começar. Da primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então coloco o número 6. Ponto e vírgula. Quantas colunas ele precisa se mover para chegar nesse valor de 30? 1, 2, 3, 4. Então coloco o número 4, fecha parênteses e dá um Enter. E olha o que ele trouxe para mim, o valor de 30. Então é assim que funciona a fórmula índice. Vou fazer mais uma vez agora procurando esse valor de 384. Vamos pegar esse aqui. Então, igual, índice com acento, matriz é todo o seu intervalo, ponto e vírgula, número de linha. Para chegar no 384, eu preciso descer quantas linhas a partir do primeiro ponto da tabela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 linhas. Ponto e vírgula. E quantas colunas eu preciso me mover? 1, 2, 3. Então, coloco o número 3. Fecho parênteses e dou um Enter. E ele me trouxe o 384, certo? Só que como que você consegue automatizar esse processo? Agora a coisa ganha um sentido melhor. Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar um valor da minha coluna à esquerda. Então, colocar o PROD 4. E eu vou colocar um desses meses aqui. Vou colocar janeiro. Então, colocar o Jan. E agora aqui dentro da índice, você vai automatizar essa pesquisa por linhas e colunas. E essa automação é feita através da CORRESP. Então você vai escrever igual, escreve em índice, abre parênteses, seleciona toda a sua matriz
E agora a coisa ganha um sentido melhor. Então vou fazer aqui na barra de fórmulas. O número de linha você vai fazer usando a Corresp. Então abre a Corresp. O valor procurado aqui no número de linhas vai ser a sua referência de produto. Então selecionei o PROD 4, ponto e vírgula. Sua matriz vai ser todos os valores da coluna A, que é onde aparece o PROD 4, ponto e vírgula, correspondência exata. Fecha parênteses, ponto e vírgula novamente. E agora o número da coluna, você vai usar a mesma opção. Então Corresp, seleciona o número da coluna, que no caso é representado pelos meses, ponto e vírgula. Sua matriz vão ser todos os meses, dia 1 até D1, ponto e vírgula, referência exata. Feche o Corresp e feche a fórmula índice. Dá um Enter. Olha que legal, nos trouxe 288. Se você pesquisar PROD 4 em janeiro, 288. Se eu modificar aqui para PROD 5, já modificou. Se eu mudar para fevereiro, também modificou. PROD 5 em fevereiro, 259. Então dá para você automatizar a fórmula índice. Ela trabalha muito parecido com a fórmula Desloc e com a fórmula PROC-V. Mas isso aqui é só para dar uma noção para você de como ela funciona. O grande sentido dela mora aqui. Eu vou te mostrar ele agora. Eu tenho essa tabelinha aqui para ser trabalhada. Perceba que na primeira coluna eu tenho os vendedores, e esses nomes aqui se repetem. Na segunda eu tenho os dias de venda, e eles também podem se repetir. Eu tenho o código, e os códigos não se repetem, porque é o código da venda. Tenho os produtos que se repetem, e eu não posso me basear nos valores para fazer a pesquisa. Até poderia se eu tivesse essa noção de valores, tivesse uma tabela descrita, mas essa aqui por hora não é a minha referência, nem pode ser. Então como que você faz para pesquisar esses resultados? Você vai partir por vendedor, por data, por código ou por produto? O mais correto seria por código. Só que você não pode usar essa coluna de código usando o PROC-V, porque a gente bem sabe que o PROC-V ele trabalha com a referência na primeira coluna à esquerda e aí ele vai fazer a pesquisa à direita. Então o PROC-V já não rola. Se você tentar fazer o PROC-V, vai dar um erro de não disponível. Se você usar a fórmula Desloc, você consegue, tá? Você conseguiria fazer. Então a fórmula que você vai usar para fazer a pesquisa de algum valor aqui nessas colunas a partir do código vai ser a índice, porque a índice não se limita à primeira coluna à esquerda, a índice não precisa de um ponto de referência como a Desloc, então nesse sentido para ela está tudo certo. Então, para você fazer a pesquisa dos códigos, então sempre que você tiver um valor a ser pesquisado que não está na sua primeira coluna à esquerda, a índice é a sua melhor solução. Depois que você aprender, inclusive, a fórmula índice mais a Corresp, o mais aconselhado é que você use ela ao usar o PROC-V. Eu tenho aqui nessas duas células uma validação de dados. Nessa daqui eu tenho todos os códigos e na célula H1 eu tenho todos os nomes de cabeçalho aqui, de vendedor até valor. E eu quero pesquisar a partir do código qual é a data de venda. Então eu vou fazer a índice nessa célula aqui. Igual índice. Qual que é a minha matriz? Minha matriz é todo esse intervalo. Então seleciona todo ele, seta para o lado, seta para baixo, ponto e vírgula. Vou retornar lá para cima. Número de linha. Aqui você pode fazer tanto contando quantas linhas você quer, quanto usando a Corresp. Só que aqui eu já vou usar direto a Corresp, porque eu já expliquei para vocês como usa ela sem a Corresp, direto na contagem manual, e eu tenho mais de 1.500 valores nessa tabelinha, que é uma tabela relativamente pequena, para quem trabalha com Excel todo dia sabe disso, mas se eu for contar na unha eu vou perder muito tempo. Então eu já vou abrir direto a Corresp. Corresp, meu valor procurado vai ser qual? Vai ser o que está aqui na célula G1, porque aqui eu tenho os valores de códigos. Qual que é a minha matriz procurada? Todo esse intervalo de código até o meu último valor. Ponto e vírgula, coloco um 0. E fecho a Corresp. Pronto, perceba que a minha Corresp aqui de número de linha já está declarada. Agora eu vou abrir uma outra Corresp com o valor da minha coluna. Então seleciono aqui a referência da validação de dados para colunas, ponto e vírgula. Matriz procurada vai ser todo esse intervalo aqui, porque são todas as minhas colunas, ponto e vírgula, referência exata. Fecho a Corresp e fecho a índice. Vai dar um erro, porque aqui eu não coloquei nada das minhas validações. Mas se eu selecionar esse valor aqui de 100 mil e colocar aqui um valor da coluna de data, se eu quiser saber, por exemplo, a data
do código 100.000, eu vou fazer isso daqui, ó. Seleciono 100.000 e seleciono a coluna de data. E ele já trouxe para mim qual é a data que é. No caso aqui, ele trouxe uma formatação simples, está formatado como geral, mas se eu passar isso aqui para data abreviada, ele me traz exatamente a mesma data que eu tinha. Aí você fala assim, ah, Rafa, eu não quero pesquisar mais pelo código, quero pesquisar agora pela data. Quero saber qual foi a venda pela data. Perceba que as datas, no caso, não se repetem, não. Cada uma delas é única aqui. Vamos supor que cada vendedor fez uma venda por dia. Então aqui em validação a gente vai alterar os dados da nossa validação. De C2, agora eu vou passar para B2, B1626. Vou dar um OK. E olha só, aqui já modificou para datas. Então se eu selecionar uma data aqui e modificar para código, eu vou ter que só alterar esse CORRESP aqui, o primeiro de linhas. Eu vou passar ele para o lado, porque ele tem que pegar esses valores aqui para fazer a pesquisa de linhas. E esse camaradinho aqui de colunas não precisa alterar. Então vou dar um Enter. E olha que legal, ele me trouxe uma formatação errada, é só passar para geral. E ele já me trouxe o valor. Esse valor aqui precisa ser alterado para data. E olha só, dia 2/1 de 2020, o código da venda foi 100.001. Dia 2/1 de 2020, código da venda 100.001. Então perceba que a índice, junto com a CORRESP, ela não se importa com a posição da referência. A sua referência pode ser tanto o valor, quanto o produto, quanto a primeira coluna também. Tanto faz para ela. O interessante dessa fórmula é que ela se destaca em qualquer canto, ela é muito flexível. Então você pode usar várias referências, você pode ter dentro de uma tabela só vários pontos a serem pesquisados que ela não vai se limitar. E esse é o uso da fórmula índice mais a CORRESP. Ela faz a pesquisa em todo o canto da sua tabela sem se restringir, como por exemplo a PROC-V, que se limita somente à primeira coluna à esquerda e não procura nenhum outro valor se a sua referência estiver, por exemplo, no meio.